Nesse exercício, a gente vai ver como receber um string digitado pelo usuário e validar se isso pode ser um e-mail ou não. Não vou dizer que é um e-mail, porque a gente não vai mandar um e-mail e pedir a verificação do jeito que vocês fazem a maioria dos sites. Mas a gente vai ver se tem pelo menos um arroba e pelo menos um ponto e se segue, né, o padrão, basicamente, nome, arroba, alguma coisa, ponto, alguma coisa. Pode ser que tenha mais de um ponto, pode ser que tenha menos de um, quer dizer, menos de um ponto não pode, e menos de um arroba não pode. Também não pode ter dois arrobas. Então vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui. Primeiro, vamos mandar uma mensagem para o usuário, digite seu e-mail. Vou botar aqui um hífenzinho. E aí, e-mail vai ser input, só o consolezinho para o usuário saber que tem que digitar. Agora, o que a gente pode fazer? A primeira coisa que a gente pode fazer é se e-mail.find, o arroba, olha, o find é um método, é das funções associadas a strings, como e-mail é um string, que vai fazer o seguinte, vai encontrar o menor índice que existe uma substring, um pedaço do que você passar como argumento dentro do e-mail. Então, como eu estou passando arroba aqui, vocês estão vendo aqui o arroba, eu estou passando um arroba. Ele vai procurar no e-mail se tem algum arroba lá e vai dizer aonde ele está, que posição da string ele está. String também é uma lista. Eu poderia fazer isso talvez até mais simples, assim, se o arroba no e-mail. Na realidade, se o arroba não tiver no e-mail, aí eu posso simplesmente imprimir não é e-mail válido. Pronto. Só isso aqui já testou. Mas, se isso for verdade, eu não preciso fazer mais nada. Acabou esse meu programa. Aí pode voltar para o console, pode voltar para a função que chamou, não importa. Essa função main só está testando o e-mail e vendo se ele é válido ou não. Basicamente, testando se tem um arroba ali ou não. E agora a gente vai fazer a seguinte coisa. Eu quero saber se tem um ponto. Né? If not, o ponto final em e-mail, também vai ser verdade que não é e-mail válido. Agora eu sei que tem um arroba e eu sei que tem um ponto. Agora sim, talvez faça sentido a gente usar o find. Eu podia ter usado o find antes, eu podia ter feito outras formas, mas eu tentei ser um pouco mais didático aqui para vocês. Então, isso não é realmente a melhor forma de resolver esse problema. Na realidade, de longe é a melhor forma de resolver esse problema, porque tem muitos pormenores aí, especialmente o fato de que se você está tentando validar um e-mail, é porque você quer mandar um e-mail para essa pessoa. Então, é melhor você mandar esse e-mail de fato e receber um token ou alguma coisa de volta como validador do e-mail. Você manda um e-mail e manda ela clicar no link daquele e-mail. É como os sites normalmente fazem, porque senão você gera um e-mail qualquer e passou pela validação deles. Não é exatamente esse o objetivo. Mas aqui, é para simplificar e ficar didático, a gente vai simplificar toda essa validação de e-mail. Basicamente, quero saber se tem um arroba, quero saber se tem um ponto e quero saber se o ponto aparece depois do arroba. Então, vou usar realmente essa outra função, o find. Então, eu vou botar a posição do... Eu não posso botar arroba, isso não é caractere, então posição do arroba, assim, posição A, vai ser e-mail.find. Ele vai procurar aonde está o arroba. E posição do ponto, também não posso botar ponto aqui, então vou botar ponto. Vai ser e-mail.find. Ponto. Isso aqui está me dizendo em que lugar da string tem o arroba e o ponto. Uma string, do mesmo jeito que uma lista, deixa eu botar aqui, por exemplo, e-mail, recebe teste, arroba, blá, blá.com. Isso aqui é uma lista de caracteres, é uma sequência de caracteres. Eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto. Então, se eu fizer isso, na realidade, para essa string específica, teste@blá.com, qual é a casa desse arroba? Ele está posição 0, agora posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Então, ele vai me dizer 5, porque a posição do arroba, a primeira vez que aparece um arroba, é a quinta posição. A primeira vez que aparece um ponto é... Ixi, vamos ter que contar. 1, 2, 3, 4, aliás... 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, é a casa, 12ª casa, ou 13ª casa, posição 12. O índice, ele começa do 0. Então, aqui do jeito que está, o que eu tenho que testar? Se não for verdade que posição ponto é maior que posição A.
Professor, por quê? Ao contrário. Não precisa, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Eu deixei o pé só para a gente arrumar. Se a posição do ponto vier antes da posição do arroba, esse é um e-mail que tem um ponto antes. Na realidade, isso é válido, né? O Google inclusive, aceita ponto no e-mail. Isso não vai fazer sentido. Eu tenho que achar um ponto depois do e-mail. E agora? Agora, não lascou tudo ainda, porque a gente ainda pode fazer a seguinte coisa. O find, ele tem várias coisas que você pode falar com ele. Tem o ponto de início e o ponto de fim. Então, se a gente colocar o início depois do arroba, vai dar certo. Eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou colocar aqui, vírgula, a posição de partida. A posição de partida é onde ele começa a procurar, vai ser logo depois da posição do arroba. Então, eu vou botar a posição A. E aqui, ele está fazendo o quê? Ele está procurando o primeiro ponto que aparece depois da posição A. É onde ele começa a procurar. Ou seja, esse ponto aqui é necessariamente, se tiver, é um ponto depois da posição A. E, professor, e se não tiver? Se não tiver um ponto depois da posição A, porque esse ponto aqui é qualquer ponto no e-mail, não é um ponto necessariamente depois do arroba. É um ponto qualquer, pode ser um ponto antes. Esse ponto aqui, isso aqui é válido. Isso aqui para o Google funciona, né? Gmail.com, sei lá. O que a gente vai fazer aqui, nessa linha 18, essa é a linha talvez mais importante, eu quero que você procure para mim no e-mail, né, essa instrução aqui desse jeito. Eu quero que você me encontre a posição de um ponto depois da posição que está lá guardada na posição A. A posição A é a posição do arroba. Então, aqui está necessariamente procurando qual é a posição do ponto depois do arroba, se é que tem. E se não tiver, professor? Se não tiver, ó, vamos olhar aqui no find, no nomezinho do find. Se ele não encontrar, ele retorna o valor -1, porque -1 não é caso, na realidade até em Python. Mas se ele retornar -1 aqui, está significando que o find não encontrou um ponto a partir da posição A, do jeito que a gente fez. Ou seja, se a posição do ponto for menor do que a posição A, e o -1 vai ser, e por que necessariamente não vai ficar -1 menor que -1 aqui? Por que posição A não pode ser -1? Porque aqui é a mesma coisa, é um find. Se ele não encontrar o arroba, ele retorna -1. O arroba eu tenho certeza que está lá, né? Se não tivesse lá, ele tinha parado na instrução 10. Se o arroba não tiver em e-mail, ele para na instrução 10 e retorna. Então, se chegou na instrução número 15, é porque necessariamente tem um arroba. Se tem necessariamente um arroba, vai ser de 0 para cima. Eu retorno a posição que o find vai achar. E esse outro aqui, tudo bem, pode ser que não tenha um ponto depois do arroba. Isso não é obrigatório. Mas, se tiver um ponto depois do arroba, é maior do que 0. E se não tiver nenhum ponto, isso vai ficar -1. Posição do ponto for menor do que a posição, quer dizer, a posição do ponto que deveria vir depois do arroba for menor do que a posição do arroba, isso é uma loucura, não pode. Então, print não é e-mail válido. E agora, a gente pode botar um else aqui, se quiser, ou pode botar return aqui para voltar, porque se não é e-mail válido eu não preciso nem continuar. Mas se chegou até a linha 23 é porque todos esses ifs eram falsos e aí no nosso caso a gente está aceitando que isso é um e-mail válido. Então vamos botar um print, é e-mail válido. Professor, não quero usar return. Acho horrível essa forma de você usar return. Tem como a gente fazer isso sem o return? Tem. Eu posso botar um else aqui depois desse if. Né? Else, se nada disso acontecer, ótimo. Então, se o arroba não estiver no e-mail, ele vai imprimir isso aqui. Se o arroba estiver no e-mail, ele executa o resto. Esse outro return, eu vou trocar também por um else. Mas aí eu tenho que indentar todo este bloco aqui. Esse outro return, eu também vou trocar por um else. E aí eu vou ter que indentar todo esse bloco aqui. Já tô achando que tá meio feio. Talvez desse para resumir mais, né? Tá um espaguetezão doido. Se not arroba e-mail, se não, se not ponto e-mail, se não. E aí esse bloco todinho daqui. Opa, fiz alguma coisa aqui? Mudei alguma coisa? Mudei.
Se a posição, se não, é e-mail válido. Ou seja, para o e-mail ser válido, é porque esse if deu falso, esse if deu falso e esse if deu falso. Será se dava para fazer com elif? O que aconteceria se a gente fizesse com um elif? A gente faria elif. Se isso aqui for falso, aí ele vai tentar executar esse if. Se esse if também for falso, aí ele vai executar esse else. Deixa eu tirar a indentação aqui. Se esse else for falso, não tem um if, ele já vai executar direto esse else. E aí eu posso botar um if e um else aqui no final. Professor, não tem outro jeito? Por que você não tira esse else daqui? Não dá. Na realidade, se esse if for verdadeiro, ele vai continuar a executar a partir da linha 22, se tiver alguma coisa print. Fim do programa. Por exemplo, ele vai sempre executar esse fim do programa. Porque esse fim do programa não está dentro de if, não está dentro de elif, não está dentro de else. Quando terminar de executar esse if, ou se ele não executar o bloco dele, porque não é o comando if, é o bloco do caso da condição ser verdadeira. Se ele não executar isso, ele talvez execute o bloco do primeiro elif. Se ele não executar isso, certamente ele vai executar o bloco do comando else, desse if, elif, else. Independente disso, quando ele terminar de executando ou não qualquer um desses blocos, ele continua a partir do próximo comando no bloco do main, que está aqui, ó. O bloco do main eu estou exibindo para vocês o que é o bloco inteiro. Tudo que tiver identado aí dentro do main para frente. Alguns desses blocos, subblocos, vão ser executados dependendo do if, do elif, do else, outros não. Mas, como um todo, tudo isso aqui tem que ser executado. Pelo menos a instrução 6, 7, alguma coisa aqui do 8 até o 21 e a 22 certamente vão ter que ser executadas. Não tem nenhum return aqui no meio, não tem nada aqui que altere necessariamente esse fluxo. Bom, e agora, teoricamente, está funcionando o nosso programa. Se quiser, a gente pode testar. Teste. Não vai funcionar, né? Teoricamente está funcionando, mas só teoricamente, porque não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque eu botei aqui só para exemplificar para vocês esse e-mail. Posso deletar isso aqui. Posso deletar isso aqui, não precisa desse enter aqui. Pronto, agora sim, agora vai. teste.teste@gmail.com. Esse é o e-mail válido. Tem um ponto depois do arroba. Será se funciona sem um ponto depois do teste.gmail.com? Não é válido esse e-mail. Não é válido por quê? Porque o pontinho não veio depois, né, do arroba. A gente tem que ter um pontinho depois do arroba. Se eu botar arroba e ponto, o e-mail é válido. Opa, e agora, professor? A gente não vai fazer esse tipo de verificação ainda. Eu precisaria fazer algo um pouco mais elaborado, mexendo com listas para fazer esse tipo de verificação. Não quero fazer tudo isso na mão, não acho que vai ser exatamente didático. Mas isso aqui, para a gente, seria a menor coisa possível para o e-mail. O que a gente está testando aqui não é exatamente se é um e-mail válido, mas é se tem um arroba, se tem um ponto e se o ponto vem depois do arroba. Acabou. Essa é a única coisa que a gente está testando aqui. Qualquer coisa que satisfaça essas duas condições, tá, essas três condições, tem um arroba, tem um ponto e o ponto vir depois do arroba. Na realidade, ter pelo menos um arroba, ter pelo menos um ponto e um ponto vir depois do primeiro arroba, isso valida pra gente. Ou seja, se eu botar arroba, arroba, ponto, também vai funcionar. Se eu botar arroba, ponto, arroba, também vai funcionar. Tudo isso funciona. Basicamente, eu só estou considerando, tem pelo menos um arroba, tem pelo menos um ponto e existe algum ponto depois do primeiro arroba, qualquer coisa que satisfaça essas três condições, está dizendo aqui nosso programa que é um e-mail válido, mas foi o que a gente colocou. A gente não vai testar todas as condições aqui agora. Fica melhor fazer isso com expressões regulares, coisa que eu não vou usar por enquanto, pelo menos.